A paz do Senhor para os irmãos, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu domingo. E hoje nós temos o privilégio de iniciar esse dia estudando a palavra de Deus, nesse primeiro dia da semana, estudando a palavra de Deus, analisando e aprendendo através dos escritos das Sagradas Escrituras. Hoje, em especial, nós vamos estar estudando a nossa segunda lição da revista Editora Betel, que está tratando acerca dos profetas menores. Estamos bem no início do nosso trimestre e hoje, a lição de hoje, ela tem por título Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Vamos orar para que Deus possa nos dar uma bênção, nos dar uma aula abençoada, produtiva, edificante a todos nós. Pai, no nome santo de Jesus, queremos te glorificar, agradecer ao Senhor pelo santo privilégio, Deus, de meditarmos na tua palavra, de termos esse canal de transmissão da igreja, onde muitas vidas, muitas pessoas têm sido alcançadas com a tua bênção, têm aprendido da tua palavra, principalmente aqueles que estão impossibilitados, não podem estar presencialmente na igreja, na tua casa. Que muitas outras vidas possam ser alcançadas e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nos trazer esclarecimento, discernimento de todas as coisas. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, então hoje a lição de número 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Na nossa lição de hoje, o texto áureo está em Oséias 6, versículo 6, que diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Bom, a lição de hoje ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar o cenário da mensagem de Oséias. Segundo objetivo, destacar os acontecimentos na vida de Oséias. E o terceiro objetivo, mostrar lições do livro de Oséias para os dias de hoje. O nosso texto de referência, ele está no livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículos 1 a 3, e no capítulo 11, versículo de número 4. Verdade aplicada. A mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus. Introdução. A mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica do amor de Deus e da infidelidade do seu povo. Bom, meus irmãos, a lição do domingo passado ela teve como objetivo nos abrir, nos mostrar o pano de fundo daquilo que nós vamos estar aprendendo durante 12 lições a mais, a começar no dia de hoje, que nós estamos estudando acerca do profeta Oséias. Nós vamos observar que nos 12 livros dos profetas menores, nós temos alguns pontos em comuns em todos eles. Primeiro, exposição do povo do pecado. Segundo, apelo ao arrependimento e retorno à observância das leis e estatutos. Terceiro, advertência quanto ao juízo de Deus. E quarto, o anúncio da vinda do Messias e a restauração do povo de Israel. Bom, como nós estamos iniciando hoje, e hoje especificamente vamos estar falando apenas acerca do livro do profeta Oséias, nós vamos observar que ele se divide em 2 partes. A primeira parte é apresentado para nós uma biografia escrita em forma de prosa e descreve justamente a crise do relacionamento de Oséias com sua esposa infiel. É comparado como se fosse uma parábola, ao mesmo tempo que compara essa crise conjugal com a infidelidade e a apostasia do povo de Deus. Na segunda parte, nós temos a escrita de forma poética
e se constitui de profecias proferidas durante um longo intervalo de tempo. Quando você lê o livro do profeta Oséias, você vai observar do início ao fim uma mensagem. A mensagem do livro, o assunto do livro é a apostasia de Israel e o grande amor de Deus revelado, que compreende em advertência, juízo divino, promessas de restauração divina. A sua mensagem, ela traz uma denúncia ao pecado do povo e à corrupção que havia dentro das instituições sociais, políticas, religiosas das 10 tribos do Reino do Norte. Bom, vamos dar início no tópico de número 1, para que a gente possa compreender aí qual é o contexto que o comentarista está trazendo para nós. Tópico 1. O cenário da mensagem do profeta Oséias. Em um período de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra da aliança do povo de Israel com Deus, o profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Dessa forma, o povo foi chamado ao arrependimento e a voltar-se para Deus. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. Dentro desse tópico 1, ele vai dividir em 3 subtópicos. Primeiro, conhecendo um pouco mais o profeta, que é o que nós vamos estudar. Depois nós vamos falar sobre o engano do culto a Baal. E em terceiro, as consequências da infidelidade de Israel. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. A narrativa bíblica não traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido nos reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. Foi contemporâneo do profeta Isaías e possivelmente também dos profetas Amós e Miqueias. Seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos ou mais. Contudo, não há consenso entre os comentaristas. Ele viveu numa época de turbulência na política interna e no cenário internacional. Bom, um dos textos de referência dessa introdução aqui é Oséias, no capítulo 8, versículo 1, que ele diz assim, olha, põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. O que a gente vai conseguir aprender nessa introdução do tópico 1 e o 1.1 aqui? O foco das mensagens do livro do profeta Oséias é o Reino do Norte, Israel, né? Vamos lembrar que o povo foi dividido em 2 tribos, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Justamente o contexto de Oséias, ele se dá justamente no século 8, quando Jeroboão II estava reinando sobre o trono de Israel. O nome Oséias significa salvação e, segundo o registro bíblico, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. É bem provável que também tenha sido contemporâneo de Amós e de Miqueias. Segundo o que nós acabamos de ler, Oséias desempenhou seu ministério por cerca de mais ou menos 40 anos. Apesar, irmãos, da nação nesse tempo, ela está desfrutando de um tempo de prosperidade, também estavam em épocas de muitas turbulências. A gente tem, por exemplo, na área política, havia muita corrupção, injustiça. A área religiosa, os líderes religiosos toleravam a idolatria do povo a Baal, que até então era um deus de uma religião cananeia. Então a gente consegue ver nesse cenário uma grande infidelidade, decadência moral, apostasia do povo.
E aqui também a gente não pode deixar de considerar que, quanto à idolatria, a grande questão aqui era que, para Deus, né, Deus considerava a nação de Israel como sua esposa. E por isso Deus via a adoração a outros deuses como um adultério espiritual. Quando você lê o livro do profeta Oséias, você vai perceber que o contexto do livro ele foi terrível. Tal instabilidade foi marcada por uma sucessão de 6 reis no Reino do Norte, em Israel, num período em menos de 30 anos. Além de assassinatos, conspirações, golpes de Estado, subornos, nós podemos ver também a preocupação de Oséias, que nos chama a atenção acerca da adoração do povo a Baal. Quando você abre, por exemplo, Oséias capítulo 4 e o versículo 12 e 13, o profeta está dizendo assim, olha, o meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Lá no capítulo 13 e o versículo 2, ele diz assim, olha, agora multiplicaram pecados, da sua prata fizeram imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Irmãos, todo este cenário era pesado ao coração de Deus. É isso o que o subtópico 1.1 ele está trazendo para nós, falando aí acerca do conhecimento, acerca aí desse profeta, do profeta Oséias, e nós sintetizamos também um pouquinho acerca da nação, do tempo, no tempo em que Oséias foi chamado para profetizar, escrever essa mensagem profética de alerta, de juízo divino para aquela nação. Bom, 1.2. O engano do culto a Baal. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel, para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometiam ao adorarem outros deuses. Em sua mensagem, o profeta busca comprovar que a prosperidade que Israel experimentou foi um presente de Deus, o Senhor da aliança. No capítulo 3, o profeta narra sua experiência em que Deus o manda se casar com uma mulher adúltera. Essa narrativa do profeta, com a metáfora do seu casamento, simboliza o conflito entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente o culto a Baal. O que a gente consegue aprender aqui, extrair aqui, nesse subtópico 1.2? Bom, o capítulo 2, Israel é levado a um cenário de apostasia, cultuando aos Baalins. Ao invés de se comportarem como esposa fiel e digna, estavam comportando como uma mulher adúltera, quebrando a aliança com Deus. Quando a gente lê o capítulo 3, e isso a gente está falando de forma literal, Oséias recebe ordem de Deus para se casar com uma mulher adúltera. Meus irmãos, Deus sempre providenciou coisas boas para o seu povo e nunca lhes faltou nada. Alimentos, rebanhos, colheitas, negócios, tudo foi bênção de Deus para o povo. O povo
pega essas bênçãos e atribui essas bênçãos ao deus Baal, prestando culto a ele. A gente pode observar isto, Oséias capítulo 2, versículo 8. Olha só o que o profeta, Deus estava falando através do profeta. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Fica para nós aqui um pensamento. Olha só, como que pode um povo, sabendo, vivendo tantos sinais e maravilhas de Deus, apegarem tanto a Baal e esquecer totalmente o único Deus vivo que tanto lhes abençoou? Aí, quando eu estava estudando, eu tirei aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos. Como que isso pode acontecer? Bom, primeiro, a gente lendo o livro, primeiro porque o coração do povo estava contaminado pelo pecado. Oséias 11, 7, Deus diz assim na parte A do versículo: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Pronto. Essa é uma primeira razão, porque eles pegavam todas as bênçãos concedidas por Deus a eles e atribuíam tudo isso a Baal. Segundo, um outro fato importante: os responsáveis pelo ensino da sã doutrina de Deus negligenciaram essa tarefa importantíssima, trazendo ignorância, falta de conhecimento, abrindo brechas para falsos ensinos e até admitindo falsos deuses, ao ponto de que lá no capítulo 4, versículo 6, nós temos um versículo que é um versículo muito citado e o mais conhecido do livro do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a gente vê esse povo pegando as bênçãos de Deus, atribuindo a Baal. Uma das razões, o coração do povo estava contaminado pelo pecado. Segunda razão, os responsáveis pelo ensino da sã doutrina haviam negligenciado a tarefa de ensinar. Estavam deixando a falta de conhecimento atingir o povo, dando brecha para os falsos ensinos e inclusive para falsos deuses. E em terceiro, finalizando aqui, Baal, que era uma entidade, havia uma crença de que Baal ele tinha poder sobre a fertilidade, agricultura, chuva, produtividade. Lembrando, irmãos, que o Oriente Médio ele era essencialmente agrícola, o que fez o povo acreditar nesse falso Deus. Esse engano do culto a Baal entrou quando o povo atribuiu a ele as bênçãos que o Senhor havia proporcionado a eles. A gente vê, por exemplo, o culto a Baal, por exemplo, ele foi uma das piores tentações dos israelitas. Isso desde os tempos antigos. Lá, por exemplo, eles levantaram altares nas terras, nos terraços das casas, nas ruas de Jerusalém, toda a cidade de Judá, como em tempos de seca e de peste. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 Reis 16. 1 Reis 16, versículo 31, diz assim, olha, e sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, tomou também por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, foi, serviu a Baal e se encurvou diante dele. Esse texto, ele antecede justamente aí o fato de Elias
abrir a boca e profetizar para que o céu cerrasse, não chovesse, e não choveu. Deus fez cumprir a palavra que saiu da boca do profeta. E aí depois tem todo o cenário em que Jezabel vai correr atrás para perseguir Elias, vai prometer matá-lo. Todo esse cenário, só para os irmãos situarem mais ou menos dentro dessa história. Bom, Oséias, no caso aqui, estava vivenciando esse pano de fundo no seu tempo. E ele vai combater e lutar, confrontando o pecado da nação. Bom, vamos lá. As consequências da infidelidade de Israel. Oséias buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, que os acompanhou, não desamparou em toda a sua jornada, desde os seus pais até aquele momento. O profeta, totalmente enganjado em sua realidade social e política e religiosa, buscava alertar seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade, que usava a religião como pano de fundo para atender os seus próprios interesses. Então, aqui a gente conclui o tópico de número 1, e a gente pode observar que mesmo vivendo num período de prosperidade, ali no reinado de Jeroboão II, tanto o reino do sul, Judá, quanto o reino do norte, Israel, estavam tomando o mesmo caminho de infidelidade e de ingratidão. Os principais pecados citados pelo profeta eram, primeiro, a idolatria. Israel tinha se desviado e seguido a outros deuses. Segundo, apostasia. Israel negou sua fé em Deus, passou a imitar as nações pagãs. Lá no capítulo 8, do versículo 1 ao 6, ele diz assim, olha, a mim me clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata, do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Seu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pecados será desfeito o bezerro de Samaria. E outro ponto, terceiro ponto aqui, a desobediência. Israel se recusava a confiar em Deus e obedecê-lo. Subtópico 1.3, ele está falando das consequências da infidelidade. E eu peguei 4 delas. Olha, primeiro, desolação. Deus estava falando através do profeta. A terra seria transformada numa grande desolação. Segundo, péssima colheita. O povo cegaria aquilo que haviam plantado. Versículo 7 do capítulo 8, parte A, diz assim, olha, porque semearam ventos, cegariam tormentas. Terceiro, esterilidade. As terras de Israel ficariam devastadas e se tornariam estéreis. Aí na outra parte do versículo 7 do capítulo 8, ele diz, não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. As grávidas abortariam e os seios se tornariam secos. Está lá em Oséias 9, do 14 ao 16. E em quarta consequência da infidelidade, destruição. Aquele povo havia deixado o conhecimento da verdade, seguido por veredas errantes, a ponto de Deus exclamar, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Infelizmente, irmãos,
O povo de Deus em todo tempo continua escolhendo desobediência, infidelidade, que os leva a uma vida afastada de Deus, traz seu fim e destruição. A infidelidade, ela sempre traz consequências desastrosas. Tópico de número 2. Os acontecimentos na vida de Oséias. A interpretação dos acontecimentos na vida de Oséias tem causado extensas discussões no meio dos intérpretes e estudiosos das Escrituras sobre a literalidade ou alegoria do texto. O drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico. 2.1. O casamento de Oséias, o retrato de infidelidade de Israel. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade do seu povo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais num relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. Bom, então a gente chega aqui, eu peguei esses dois títulos para a gente poder já discorrer já de uma vez no tópico de número 2, introdução, onde ele faz aqui o questionamento acerca de ser compreendido como algo literal ou alegórico, e depois ele vai falar acerca do casamento de Oséias como um retrato aí de infidelidade de Israel. Bom, estudiosos partem aí de uma premissa de que Gomer ou Gomer, a esposa de Oséias, de não ser ela uma prostituta quando Oséias a toma por mulher, tanto quanto os filhos desta não serem filhos de prostituição, porque ainda não haviam nascido. Sendo mulher de bem, íntegra, e que mais tarde se tornaria adúltera e prostituta. Apesar de esta não ser uma questão tão certeira ainda, vale a pena a gente extrair a mensagem, o ensino que essa história nos traz, ao invés de nós debatermos aqui sobre o estado de Gomer ao se casar com Oséias. Não muda o fato de Deus ter mandado ele casar com esta mulher. O interessante quanto à ordem do casamento é que parece que ela contraria, a Bíblia, que confirma acerca do casamento. Quando eu estava estudando, eu li um comentarista que ele expôs assim, olha, nenhum profeta pregou um sermão tão doloroso quanto Oséias. Foi instruído a casar com uma prostituta chamada Gomer, que lhe deu 3 filhos, sendo que o profeta nem sequer tinha certeza se era pai dos 2 últimos filhos. Gomer o abandonou para se juntar com outro homem e coube a Oséias a responsabilidade humilhante de comprar de volta a sua própria esposa. Bom, meus irmãos, diante de todo o contexto analisado até aqui, a gente pode aprender que Deus precisava falar de uma maneira que a mensagem pudesse penetrar no coração daquele povo. Por isso Deus vai e dá essa ordem a Oséias. Eu fico imaginando, quando a gente lê isto, qual deve ter sido a reação do profeta. A gente olha, por exemplo, um outro texto, um outro fato bíblico, Pedro, quando a Bíblia diz que Pedro sobe para o terraço para orar. Lá Pedro tem um arrebatamento de sentidos. Pedro vê o céu aberto, um vaso como se fosse um lençol vem descendo, com as 4 pontas atadas vindo para a terra,
e tinha ali de todos os animais. E uma voz diz assim para Pedro assim, olha, levanta e come. Pedro respondeu assim, de modo nenhum, Senhor. Eu nunca comi nada imundo ou impuro. E a voz bradou para Pedro dizendo assim, olha, não faças tu comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Irmãos, Deus estava naquele momento querendo mostrar para Pedro que ele precisava descer, atender Cornélio, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando a gente olha para essa história, Deus dando uma ordem para Oséias e tomar uma mulher prostituta, se casar com ela. Irmãos, o fato aqui, a gente fica preocupado, né, pensativo, qual foi a reação do profeta? E nem cabe nós tentarmos trazer alguma coisa além daquilo que a palavra de Deus registra. O fato é que o profeta obedeceu. E a gente trazendo isso, a gente vê o seguinte, o que Israel viveu entre Oséias e Gomer também aponta para Cristo e a igreja. E isso mostra para nós o seguinte, não importa o quanto imundo seja nosso passado, talvez como o passado de Gomer. Deus nos ama, mesmo reprovando a prática pecaminosa. Uma vez em Cristo, nós estamos limpos da imundície do pecado, justificados. E agora, um crente verdadeiro, ele abandona a prática de vida pecaminosa e se esforça para poder andar em santidade. Louvado seja Deus. Efésios 2, versículo 1 até o 4 diz assim, olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Louvado seja Deus. Irmãos, o retrato aqui da infidelidade de Israel é simbolizado, demonstrado aqui na história entre Oséias e essa mulher, Gomer. Isso nos chama atenção e mostra a nossa condição, a condição do homem, que o pecado colocou o homem, que o pecado deixou o homem. Mas vamos continuar, que a gente ainda tem muita coisa boa para a gente poder aprender aqui. Bom, tópico 2, ele se divide em 3 subtópicos. Primeiro, o casamento de Oséias, retrato da infidelidade de Israel, acabamos de falar sobre isso. Segundo, os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. E no subtópico 1.3, que nós vamos falar daqui a pouco, o drama pessoal do profeta. Bom, subtópico 2.2. Os 3 filhos de Gomer e Oséias traziam em seus nomes mensagens de Deus para o povo. Jizriel, Loruama, Lo-Ami. Propositalmente, a mensagem contida nos nomes revelava o crescente descontentamento de Deus para com o seu povo. Mas também transmitiam esperanças, amor, restauração e renovação.
Jizreel significa Deus semeia. Era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta. Este nome evocava juízo. Jizreel, onde Deus julgou os idólatras. A menção do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo iminente de Deus. Lohuama significa não compaixão. A menção do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus ela tem limite. Deus julgaria seu povo como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão. Lo-Ami significa não meu povo. Este era o filho mais novo. Juntando os três significados, a mensagem é a seguinte: Deus julgaria Israel como uma nação idólatra, sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Vamos tentar entender, apesar do subtópico estar muito bem explicado aqui para nós, bem explicativo. Bom, os 3 primeiros capítulos do livro do profeta Oséias, há detalhes da vida pessoal do profeta. Bom, Oséias casa com Gomer, tem 3 filhos, depois ele se separa devido à infidelidade da esposa, tá? E no final do desfecho de tudo isso, ele reconcilia com ela novamente. Sobre os 3 filhos nascidos dentro do casamento, a gente pode observar que os seus nomes simbolizavam esse contexto vivido pelo profeta frente à situação do povo de Israel. O primeiro filho foi dado o nome Jizreel, que significa Deus semeia. Esse nome ele tinha um significado muito importante. Ele estava indicando o juízo de Deus sobre Israel, onde Deus estava pronto a julgar um povo idólatra. A gente encontra, por exemplo, eu quero citar aqui 2 menções desse nome. Em 2 Reis, capítulo 9, 10, nós temos a menção desse nome como a tribo de Issacar, associada ao juízo severo que Jeú executou sobre a família de Acabe. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 9, ainda, versículo 30 a 37, a menção do nome dessa cidade onde Jezabel ela foi morta. Depois ele nos explica aqui acerca do segundo filho, é uma filha, Lohuama, que significa não compaixão. A mensagem através desse nome era que Israel não mais terá a compaixão de Deus. Irmãos, Deus ama o seu povo e prova várias vezes isso e de diversas maneiras, mas retiraria a demonstração desse amor e deixaria de ser misericordioso. E ele fala aqui do terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo. Esse é o significado. Inclusive, o texto bíblico nos dá a entender que tanto a segunda como o terceiro filho, eles não eram filhos de Oséias, tanto Lohuame como Lo-Ami. Deus estava dizendo, através desse terceiro, que Israel não era mais seu povo, e nem ele era o seu Deus, tendo ali uma clara rejeição de Deus para com aquele povo idólatra. Segundo o comentarista, a gente junta o significado desses 3 nomes e a gente vai encontrar essas 3 mensagens unificado. Deus julgaria Israel sem compaixão, porque não era mais seu povo. Amém? Bom, subtópico 2.3, o drama pessoal do profeta. Como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias, a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. A história do casamento de Oséias não é aquela que os livros e os filmes mostram sem qualquer problema real.
a vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo para com Deus, também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda parte, inclusive nos arraiais do povo de Deus. Como dito anteriormente, a decadência espiritual precede a decadência moral, e isso tem acometido muitas famílias, onde os filhos são mais prejudicados quando a infidelidade nas relações chega aos lares. O título desse subtópico é o drama pessoal do profeta. Imaginemos, casando com uma pessoa que você sabe que vai te trair. Mesmo assim, você recebe uma mensagem para amá-la, correr atrás dela quando ela cair em adultério, dar presentes para ela, pagar um preço por ela e tratar com o maior amor que você puder. Bom, por que Deus vai fazer isso? O profeta, naquela época, né? O profeta ele era uma figura pública, conhecido em todo o reino. Ele tinha vida correta e irrepreensível. Então, tinha uma grande expectativa sobre a vida de um profeta ser, inclusive, a mais irrepreensível possível. Afinal de contas, o profeta falava em nome de Deus com seriedade e com responsabilidade. Irmãos, é inimaginável a dor e o desprezo que esse profeta tenha vivido naqueles tempos. Mesmo assim, apesar de tudo isso, ele obedeceu sem questionar, sem pensar nas consequências de ser um servo fiel. Foi até o mercado de escravos, comprou de novo para si a esposa traidora. Quando eu chego aqui, eu compreendo isto, eu vou aprender que como Oséias foi buscar e trouxe de volta a esposa que o havia traído, que havia sido infiel, que havia adulterado, né, com outros homens fora daquele relacionamento conjugal, Deus chama, insiste, traz de volta o seu povo para refazer com eles os termos da aliança. Dar uma nova vida, dar o seu amor, mostrando mais uma vez que a restauração, ela só pode ser iniciativa de Deus e nunca iniciativa do povo. Grava isso aí, marca isso aí para você. A restauração do povo caído, do povo enganado pelo pecado, do povo traidor, do povo infiel, só pode acontecer por Deus, por uma iniciativa de Deus e jamais por uma iniciativa do próprio povo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aí a gente chega aqui então no tópico de número 3, Oséias para os dias de hoje. O tópico 3, ele também se divide em 3 subtópicos. No primeiro subtópico, o extraordinário amor de Deus. No segundo, um chamado ao arrependimento. E no terceiro, o desafio de amar outra vez. A história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras. Faz-nos pensar sobre até onde é possível amar alguém. Oséias ilustra uma metáfora do que é o verdadeiro amor, um amor que supera as expectativas humanas, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 3.1 O extraordinário amor de Deus. Apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de conscientemente rejeitarem a Deus, o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído.
Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovação de aliança e derramar bênçãos abundantes. São promessas que apontam para a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança e um futuro no qual o povo de Israel, ao se arrepender, será chamado filhos do Deus vivo. Desfrutarão de maravilhosas bênçãos de Deus juntamente com os gentios que se arrependerem. Eu chego aqui no tópico de número 3 e eu paro com uma pergunta. Qual o limite para o amor? Responde aí. Pensa comigo. Pensa comigo e medita. Qual o limite para o amor? A grande lição que a gente aprende com Oséias é o infinito amor de Deus que nós devemos aplicar nos nossos dias de hoje. Irmãos, o amor de Deus é incondicional. A mente humana é incompreensível, é sacrificial, é incomparável. Deus nos ama e não é pelos nossos méritos, não. Nós somos falhos, nós falhamos, mas Deus decidiu nos amar. Gomer aqui recebeu o amor de Oséias, apesar de ter traído ele. Mesmo assim, ela recebeu o seu perdão. Aliás, o Lo-Ammi, o terceiro filho, ela sai e vai servir de prostituta cultural a Baal. Oséias sai, vai atrás dela com presentes, olha só, querendo que ela volte para ele. Ela o rejeita ainda mais e ele ainda tributa, e ela ainda tributa os presentes que Oséias deu a Baal. Quando ela não servia mais para os serviços de prostituta a Baal, ela é posta à venda como escrava. Ou seja, já estava desgastada, acabada, arruinada. O texto bíblico, a história nos diz que Oséias vem, compra Gomer, resgatando ela de toda a escravidão e de toda a humilhação. Trata ela com amor, misericórdia e muita graça. Ele a ama, ele restaura a sua vida, ele reescreve uma nova história de amor, respeito e fidelidade, renovando a aliança. Irmãos, o último capítulo de Oséias, eu tenho certeza que depois dessa lição, se você não teve a oportunidade, você vai desejar ler. Leia. Leia esse livro do profeta Oséias, é bem pequeno. Eu tenho certeza que você vai se deliciar de excelentes histórias, dessa história linda, e você vai ter uma compreensão maior do imensurável amor de Deus. Bom, renova a aliança, derrama a bênção, aqui mostrando para nós a demonstração do extraordinário amor de Deus. Agora, aqui também nos remete a pensar que, biblicamente, amar, além de ser um mandamento, é uma decisão. Por isso que o textuário da Bíblia, João 3,16, diz assim, olha, porque Deus amou. Ah, não, mas é porque... Não, Deus amou, é uma decisão. Deus decidiu amar de tal maneira que ele deu o seu filho. Poderia ter amado aqueles que aceitassem, aqueles que comprem, aqueles que pelo menos pela metade, mas pelo menos eu acho que eu acredito, eu acho que eu aceito, mas não, ele amou todos. O alto, o baixo, o cheinho, o mais magrinho. Não tem cultura, não tem raça, não tem gênero. Todos Deus amou. Olha que bacana. Aprendemos isto com Cristo. E quando se trata do casamento, Paulo vai escrever a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim, olha, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Eu penso que todos nós precisamos parar e meditar nesse texto bíblico. Como foi que Cristo amou a sua igreja? Já que nós estamos falando do extraordinário, imensurável, incomparável amor de Deus, amor de Cristo, né, como o esposo, como o noivo, pela sua noiva, pela sua esposa, que é a igreja. Então, vale a pena nós pegarmos isto como exemplo, conforme nos é deixado para nós aqui o texto bíblico de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, que acabamos de ler. Subtópico 3.2, um chamado ao arrependimento. O livro de Oséias relata uma história de amor com detalhes constrangedores, que passa longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso. Com base nisto, faz clamores agonizantes e cheios de angústia ao reino de Israel diante de sua terrível apostasia. A dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Assim como o profeta ansiava trazer de volta sua esposa adúltera, livrando-a da degradação moral e do pecado, da mesma forma Deus ansiava trazer para junto de si o povo de Israel. Bom, ainda hoje há um convite, há um chamado para o arrependimento para todo aquele que ainda não aceitou, que ainda não reconheceu o seu estado miserável, o seu estado de dependente, de carente da misericórdia de Deus, que ele venha se arrepender. Bom, apesar de nós virarmos as costas para Deus, nós vemos aqui que mesmo assim Deus não nos abandona. Quando a gente lê isso daqui, quando a gente lê essa história, você já deve ter visto a expressão aí fora, alguém dizer assim, quer que eu desenhe para você? É a mesma coisa que você dizer assim, você não está conseguindo entender? Irmãos, quando a gente lê isso aqui, Deus literalmente desenhou em Oséias para que o seu povo pudesse entender o seu propósito, a dimensão do amor de Deus por eles. Deus pediu para que o povo deixasse os seus ídolos pagãos, sair da iniquidade, se voltar para Ele em arrependimento, dar a Ele sacrifícios mais agradáveis do que bezerro e bois. Quando Deus avisa e manda os seus profetas para advertir o povo, Ele só espera uma coisa: arrependimento. Que nós possamos, irmãos, continuar pregando, falando, denunciando o pecado para esse mundo, para essa sociedade, para aqueles que ainda continuam mergulhados na lama do pecado e dizendo para eles, ainda dá tempo de se arrependerem. Mas nós precisamos pregar, nós precisamos falar. Nós aprendemos domingo passado, nós somos a voz profética do nosso tempo, da nossa geração, da nossa época. Eu estou me lembrando aqui de Pedro, quando acontece, a descida do Espírito Santo no Pentecostes, e o povo vai se ajuntando, assustado, atônito, querendo entender o que estava acontecendo. Alguns estavam achando que eles estavam embriagados, cheios de mosto. E a Bíblia diz que Pedro se posiciona e começa a pregar. Não, meus irmãos, isso foi dito pelos profetas. E quando Pedro foi falando, a Bíblia diz que eles perguntaram o que nós podemos fazer para que nós possamos também alcançar tamanha graça. E ele disse, olha, arrependei dos vossos pecados e cada um de vocês vão ser batizados. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe alguém que está acompanhando essa lição de hoje, está acompanhando essa ministração, recebeu o convite de um amigo que encaminhou essa aula dominical para que você também compreenda. Eu quero dizer para você que Deus te ama de forma incondicional.
O desejo de Deus é que você se volte para Ele, se arrependa dos seus pecados, para que eles sejam apagados. Lá em Isaías 43, versículo 25, Deus diz assim, olha, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não quer dizer que Deus tem amnésia, não. Ele está dizendo que ele perdoa. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, mas não sentir mais dor. Está apagado. Passou. É uma nova história. A página virou. É um novo recomeço. Deus tem para aquele que se arrepender ainda nos dias de hoje. Bom, aqui a gente encerra subtópico 3.3, que vai falar sobre o desafio de amar outra vez. O resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria por seu povo, consequentemente por todos nós pecadores. A dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus, disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado. A ordem dada ao profeta muda o curso da história daqueles que se encontram afastados e perdidos nos delitos e pecados. Quando alguém se afasta de Deus, perde claramente a sensibilidade de amar o outro, considerar o outro, honrar o outro, reconciliar de verdade com o outro. O pecado afeta o relacionamento com Deus e, em detrimento disto, também o relacionamento com o próximo. Eu termino aqui concluindo como que nós podemos questionar o amor desse Deus que, mesmo o homem não querendo, ele decidiu amá-lo. Ele decidiu. Deus poderia ter acabado lá atrás, irmão, quando o homem pecou, pronto, acabou. Eu elimino o homem da face da terra, crio novamente, começo uma nova história, mudo o plano, mas não. Ele decidiu, e isso porque Jesus já era parte do plano de Deus antes da fundação do mundo. Aleluia! Deus seja louvado por isto. Deus decidiu nos amar. Oséias aqui, ele foi traído por sua esposa, mas decidiu ir ao encontro dela. Fez o resgate, pagou, perdoou a infidelidade dela, demonstrando o desejo de amar ela de novo. Jesus fez isso. Deus seja louvado. E Jesus fez isso não só por Israel, mas por toda a humanidade pecadora. Mesmo nós sendo infiéis, Ele nos amou pelo seu sangue. Reflita isso. Deus te ama. O amor de Deus, ele é perdoador. O amor de Deus, ele é redentor. O amor de Deus, ele é disciplinador. O amor de Deus, ele é restaurador. O amor de Deus nunca falha. Gomer aqui hoje somos nós. Eu, você e tantos outros, que independente da nossa condição de pecadores, Deus nos encontrando no nosso estado pior, comprou para si com preço de sangue. Hoje, eu não sou mais escravo do pecado. Eu fui liberto. Eu fui liberto. Deus seja louvado por isto. Eu não sou mais escravo do pecado.
eu fui liberto para viver em novidade de vida. Bom, conclusão. O amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Um amor incompreensível e imensurável aos olhos humanos, mas que alcançou pecadores que não mereciam tal graça e que hoje podem viver e testemunhar desse amor todos os dias. Meus irmãos, que lição abençoada, enriquecedora. Que essa lição ela sirva para nós de exemplo, de conselho de Deus, que mesmo nós não sendo merecedores, fomos alcançados por este imensurável amor. Hoje, durante o dia, enquanto eu pensava, meditava na lição para poder gravar essa aula dominical, eu me lembrava do hino de número 169, que ele diz assim, olha, o coro dele, ó porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Na verdade, eu acho que eu nem conseguiria explicar. Como explicar esse amor? Se João, no Evangelho, diz assim, olha, é de tal maneira, como que eu vou explicar isso? Ó porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Canta comigo esse trechinho. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais um tópico. Próximo domingo estaremos estudando Joel, mensagem de juízo, chamada ao arrependimento e promessas. Muito obrigado, Deus os abençoe. Agradeço mais uma vez aqui a rica oportunidade aos meus pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, ao nosso superintendente da escola bíblica do nosso campo, pastor Eli. Deus os abençoe e recompense e dê a vocês um domingo abençoado, cheio das bênçãos dos céus sobre as suas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus? Pai, no nome de Jesus, queremos te glorificar, queremos te agradecer. E a minha palavra de gratidão é pelo teu amor. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou. A tua palavra chega a dizer assim que o amor de Cristo, ele nos constrange. Deus nos ensina a valorizar cada dia mais este amor, reconhecer este amor e cada dia mais buscarmos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada aluno da Escola Bíblica Dominical, cada irmão, cada irmã que nos acompanhou até aqui. Senhor, tantos outros que vão assistir posteriormente, quem sabe alguém até descrente, que ele possa ser alcançado, perdoar dos seus pecados. Meu Deus, sentir esse amor de Deus no seu coração e esse perdão que só o Senhor pode dar ao homem, como garantia de um dia a vida eterna com Cristo. Eu te agradeço, dá-nos a tua bênção neste dia, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus.